Uma das ideias aqui, ó, a principal ideia desse canal é que você cozinhe na sua casa, que nem eu cozinho na minha. E para isso eu muitas vezes simplifico ou uso métodos ou receitas que talvez não sejam as melhores, mas são as mais fáceis, uma maneira mais cotidiana de fazer, descomplicada. Hoje eu vou fazer uma receita que eu aprendi a fazer na Itália, nos anos que morei e trabalhei lá, com uma versãozinha brasileira. Eu vou fazer um ravioli e para fazer esse ravioli eu vou começar fazendo uma massa com uma proporção bem simples, um ovo para cada 100 gramas e cada pessoa, se você for cozinhar para 5 pessoas, 5 ovos, 500 gramas e assim sucessivamente. Como vou fazer um ravioli, essa receita rende um pouco mais do que isso, mas enfim, vamos um passo à frente. A primeira coisa que quando eu vou fazer uma massa recheada é fazer o recheio dela. Lá na Itália nós fazíamos uma ricota seca com ricota defumada e espinafre. Mas eu estou no Brasil, adoro os ingredientes brasileiros e uma das estrelas da cozinha brasileira é essa planta aqui que chama taioba. E aí começam os problemas, primeiro para as pessoas conseguirem identificar o que é taioba. Então vou dar uma dica aqui para vocês reconhecerem a taioba. Primeiro, ela é uma folha mais triangular, tá vendo? Ela é menos arredondada, ela tem essas pontas, essas orelhas bem definidas. Algumas plantas da mesma família, elas têm essas bordas arredondadas, então uma característica da taioba é essa orelhinha. Mas tem planta que não é comestível que também tem essa orelhinha. Então o que ela tem que pode ajudar a diferenciar? Isso aqui, ó, as orelhinhas são separadas, tá vendo? Ó, até encontrar o cabo principal. Isso é importante porque alguns inhames, por exemplo, têm a folha muito parecida, mas elas não vão separadas até o final. E o ponto mais importante é que a taioba tem uma borda. Se vocês olharem aqui na beirada, ela tem como se fosse um acabamento, ela tem uma franjinha. E isto aqui é o que define efetivamente que é a taioba. Como é que usa a taioba? Como é que pica a taioba? Tem várias maneiras de fazer. Vou fazer uma que eu gosto muito, que é ela tem essas nervuras, elas são bem fibrosas, então eu vou tentar tirar. E para tirar eu vou fazendo assim, ó. Eu vou rasgando com a mão, vou colhendo os pedaços que eu quero colher e vou deixando a parte fibrosa presa à folha. Olha que facinho que é de fazer. Às vezes pode rasgar. Se rasgar, você vem aqui, deixa essa aqui descansando. Vem aqui, tira os pedacinhos que você quer aproveitar. Cai um pedacinho fora aqui, vem pra cá, pra tábua. Vou pegar uma folha de taioba, 2 folhas de taioba. Eu não preciso de muita taioba para fazer, porque o principal recheio é a ricota e a ricota defumada. Já tem uma folha de taioba descascada, o que sobrou? A parte não comestível da taioba. Não é comestível para nós. Mas, por exemplo, aqui em casa eu tenho peixe. Vou jogar esses pedaços aqui lá onde os peixes vivem e eles vão comer esse restinho de taioba, que é muito legal. Ou colocam na composteira, se você não tiver peixe em casa, que nem eu tenho, você coloca na composteira, que também funciona. O recheio é sempre a parte mais importante, uma das partes mais importantes da massa. E a gente deve trabalhar com 2 atenções. Que ele seja um recheio seco, que não tenha muita água dentro. Por quê? Porque senão ele vai transferir água para a massa e depois, na hora que você for cozinhar o ravioli, ele vai abrir. Então, para ter um cuidado maior, eu vou deixar um recheio bem seco, repito, e vou evitar de colocar água. Normalmente, quando a gente vai trabalhar a taioba, muita gente pega e coloca na água, branqueia a taioba para depois aplicar. Não está errado, mas não é o que eu vou fazer hoje. Eu vou pegar aqui uma frigideira, vou acender o fogo, vou deixando ela aquecer. Enquanto ela vai aquecendo, eu vou pegar uma colher e vou colocar um pouquinho de manteiga.
Não precisa ser muita manteiga, tá? Vou deixando ela escorrer aqui. Vou pegar a minha taioba e vou rasgar ela com a mão assim, ó. Eu vou picar ela, não precisa... Quer cortar com a faca? Não tem menor problema, pode cortar com a faca também, não tem... Ah, é um pouco mais romântico, eu gosto com a mão, eu quero pedaços menos uniformes, eu quero momentos que eu morda e sinta mais taioba e momentos que eu morda e sinta mais a mistura das ricotas e da taioba. Manteiga derretida, eu posso dar um cheirinho de alho ou não. Vou pegar um dentinho de alho aqui só para deixar mais bonitinha a nossa receita. Vou tirar, descascar daquele jeito que eu sempre mostro para vocês. Dentinho de alho limpinho eu coloco aqui dentro, deixo dar uma perfumada na minha manteiga. E uma folha de taioba que era grandona, agora já perdeu muito volume. A hora que eu colocar aqui dentro, o que vai acontecer? Vai perder mais ainda volume, ela vai ficar murchinha. Não tem problema, não se desespere, eu quero só... Não é um recheio de taioba, é um recheio de ricota com taioba, ok? Vou pegar a minha colher, vou tirar os dentinhos de alho, já coloco a minha taioba. Jogo esse aqui no lixo. E vou dar uma refogada. Não é mandatório que você branqueie a taioba, nem o espinafre, nem... Você pode usar assim, até a couve. A gente pode usar dessa forma aqui, ok? O que é mandatório é que esse recheio esteja frio na hora que eu for usar. Já posso desligar o fogo e deixar a taiobinha murchando aqui, terminando de cozinhar com o próprio calor da frigideira, ok? Vou deixar aqui, vou pegar um outro bowl. Vou colocar aqui no meu plano de trabalho. Vou pegar um pedaço de ricota. Não precisa ser muito. Posso desfazer com a mão, ou posso até ralar a ricota. Como essa ricota está fresca, ainda bem úmida, eu não vou ralar ela, ok? Vou desfazer ela na mão aqui, ó, do jeito que eu estou desfazendo. Mas eu tenho aqui do lado uma ricota defumada, que é super potente, super forte. Se eu botar a mesma proporção, o que vai acontecer? Vai dominar, vai ficar defumado demais, não vai ser tão saboroso, não vai ser tão gostoso, não vai ser tão elegante. Então eu vou pegar um ralador e vou colocar mais ou menos uns 10% de ricota defumada, ok? Então se você está fazendo um recheio com 100 gramas de ricota fresca, você junta 10 gramas de ricota defumada, ok? Eu quero uma elegância do defumado, não quero ele forte, nada disso. Já tem aqui mais ou menos 10, 15 gramas de ricota defumada. Vou deixar aqui do lado. Vou pegar uma outra colher e vou mexer bem. A minha taioba, deixa eu botar isso aqui atrás, já está cozida. Agora eu vou ter a parte aqui um pouquinho mais trabalhosa do recheio. Deixa eu aproveitar toda a taioba. Vou botar aqui atrás. E vou misturar bem a taioba com... E vou mexer isso aqui, vou trabalhar isso aqui até virar uma massa bem homogênea.
volto a repetir, eu quero sempre uma textura bem sequinha do meu recheio. Se por acaso ele ficar meio pastoso, você falar o que eu faço, você pega um queijo mais curado, pode ser um queijo tipo parmesão, pode ser um meia cura, e completa para ficar ainda mais seco. Mas eu consegui, graças a Deus, a textura que eu queria. Vou separar aqui, vou deixar esfriar, voltar para a temperatura ambiente. Enquanto eu vou fazendo isso, o que eu vou fazer? A massa do nosso ravioli. Vamos limpar o plano de trabalho. Toda vez que eu vou fazer uma massa, eu vou ter sempre a mesma preocupação. Então vamos lembrar, a receita que eu estou passando hoje é uma receita básica, mas é muito usada. Ela é básica porque ela é realmente muito usada, lógico. De um ovo para cada 100 gramas de farinha. Então eu tenho aqui 200 gramas de farinha, 2 ovos dentro. A gente sempre faz, você pode fazer isso num plano de trabalho, numa superfície normal ou dentro de um bowl. Hoje eu vou fazer dentro do bowl para ficar um pouco mais ágil, porque depois eu vou ter que abrir a massa, vou sujar tudo de farinha, então não é porque vai sujar, vou tentar trabalhar o mais rápido, mais limpo e organizado possível, mas o motivo principal de eu estar fazendo dentro do bowl é só por facilidade mesmo. Primeira coisa, eu vou fazer como se fosse um vulcão. Eu abro a farinha, coloco a farinha, abro a farinha, jogo os ovos lá dentro e começo primeiro a mexer só os ovos e depois eu vou devagarzinho juntando, incorporando a farinha. Em algum momento essa massa vai ficar meio quebradiça demais. Você vai falar, puxa, não vai dar certo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não, continua trabalhando, não tenha ansiedade, não tenha medo. Volto a falar, essa receita é muito conhecida por ser muito básica, por ser muito simples. E eu não sei se vocês repararam, eu não coloquei sal. Por que é que a gente não coloca sal na massa agora? Porque o sal desidrata. O sal rouba a umidade para ele. E aí a massa fica um pouco mais quebradiça, eu não consigo o mesmo resultado. Já tenho uma pré-massa aqui, já começa a ficar com uma cara, quer ver, ó, que vai dar errado. Olha lá como ela vai ficando feia agora daqui para frente. Dá para ver? Ela fica bem umas cobrinhas, parece que umas minhocas, ela vai ficando meio feia e aí as pessoas começam a achar que a massa vai dar errado. Não tenha medo, ela não vai dar errado, ela vai dar certinho, mas daqui para frente eu tenho que começar a trabalhar com a mão. Eu vou ter que começar agora a homogeneizar a massa. Olha, suja a mão, não tem jeito. Dá para fazer com uma batedeira, com aquele braço de fazer massa? Lá, dá. Precisa fazer com a mão? Não. Mas é melhor fazer com a mão. Por quê? Porque a fricção do braço para essa massa vai gerar calor. E essa massa não vai ficar tão delicada na boca quanto feita como a vovó fazia. Então, aconselho para você que curte, que faz com a mão, não tem medo, sujou, limpou, não demora. Hora que a massa estiver dando ponto aqui, eu vou ter que deixar ela descansar. Então eu já deixei outra massa pronta aqui para a gente perder menos tempo, mas eu vou aqui amassando, fazendo e mostrando para vocês o ponto que a massa vai ficar tomando. Vai tomando, eu vou aqui devagarzinho amassando, homogeneizando, trabalhando. Posso levar ela para o plano de trabalho para me ajudar a dar o mesmo. E aí parece que vai ficar suja, não tem problema. Eu vou aqui, limpo, junto, amasso, junto uns pedacinhos de taioba na minha massa aqui, acontece, não tem problema. Vou passar um pouquinho mais de farinha, já fica sujando menos minha mão, pegando menos na tábua. E eu vou homogeneizando essa massa até ela criar uma rede de glúten boa. Ela é uma massa recheada, então eu quero ela mais elástica. Isso tem a ver com a rede de glúten. Para explicar para vocês, a rede de glúten o trigo tem glúten, então os intolerantes que me perdoem. Ela, como toda a rede, ela começa com uma trama mais aberta. E conforme você vai trabalhando a massa, essa trama vai ficando mais fechada. Por que eu estou contando isso? Porque essa trama, quando eu vou fazer, por exemplo, uma massa longa, um fettuccine, eu preciso dessa trama bem fechada, eu vou trabalhar muito mais a massa. Quando eu quero uma massa
que vai ser recheada, que vai ser elástica, eu quero a trama mais aberta. E é esse o ponto que eu vou dar agora aqui. Então eu vou mais ou menos deixando a massa no jeito, ok? Eu ainda tenho um pouco de farinha aqui, eu vou deixar essa farinha do lado porque eu vou usar na hora que eu for abrir a massa. Vou deixar aqui descansando. Vou lavar minha mão, vou limpar meu plano de trabalho e começo a abrir então a massa. Plano de trabalho limpo. Nossa primeira massa já está descansando. Eu tenho uma massa que a gente fez com antecedência, exatamente a mesma receita, exatamente a mesma massa, só que o Guerra, chefe lá do Dalvidito, já deixou a massa pronta para mim. Daqui a pouco eu vou pedir ajuda dele para ele estar aqui comigo para me ajudar a abrir essa massa, porque eu vou ter que fazer aqui na tauba e eu vou usar um abridor de massa, e para abrir a massa eu vou precisar segurar e alguém, ou ele segura e roda, ou eu coloco a massa. Então vamos... Guerra, dá um salve pra galera aí. Aí, pessoal, saudade de mim. Logo, logo o Guerra volta aqui para fazer outras receitas do Dalvidito ou lá da terra dele, o Guerra é Manauara. Lembra que eu falei que tem um pouco de farinha aqui? Vou usar esse um pouco de farinha não só para botar na massa que já estava descansada, que o Guerra já deixou, mas eu também vou dar uma sujadinha no meu cilindro para evitar da massa grudar demais. Enquanto o Guerra vai segurando para mim, eu já vou começar a abrir a massa. A gente sempre começa do maior pro menor. Que número que tá aí, Guerra? Você aqui enxerga? Agora vamos botar então no 8, é isso? 7 ou 8? No 1. Vamos lá, vai lá, vai no 1. Vai no 1. Mais uma passadinha. Pode ir pro 3 direto. Pode ir pro 5. Agora eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ali já pode começar a grudar. Vou abrir minha massa com calma, vou colocá-la no meu plano de trabalho, vou jogar sujar ela com um pouquinho mais de farinha. Só sujar, ok? Eu não preciso encher de farinha. Às vezes as pessoas enchem de farinha. Eu estou usando o resto da massinha que eu tinha lá, ó. Vou pedir para o Guerra botar a máquina 7, né? Isso. E vou abrir já da espessura. O 7 já é a espessura do ravioli. E enquanto... Agora eu vou pedir a mão do Guerra emprestada aqui para ele ir pegando a massa. Enquanto ele vai... Pode ir puxando, 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 puxando. Passamos a primeira vez. Vamos lá. Ih, voltou, soltou. Vou soltar, vou passar. Dá para fazer mais fino ainda, não? Acho que não, né? Fazer o 8. Que é o... 8. Então vamos lá, no 8. Vamos passar a última vez. Já tenho o meu pedaço de massa aberto. Eu vou fazer uma porção só. Então, fazer a meia dúzia de raviolis, eu acho que essa massa aqui vai ser mais que suficiente. Eu vou pegar um pouquinho de água e vou deixar aqui do meu lado. Massinha no jeito. Vou pegar um cortador normal. Eu também não vou me preocupar em fazer muito perfeito de tamanho, porque eu quero um pouco ela, digamos, levemente desforme. Eu não quero elas perfeitinhas, iguais, feitas com esquadro e... Vou deixar ela meio desse jeitão aqui, assim, ó. Isso aqui vai ficar até um pouquinho mais fina. Não tem problema, ok? Se precisar eu abro mais, volto, mexo. Vou pegar o meu recheio, que já deve ter esfriado. Já esfriou, já está na temperatura. Com a mão ou com uma colherinha menor, eu vou botar o recheio na massa. Vou pegar uma colherinha menor para ficar mais padrão.
E vou pegando mais ou menos uma colherinha de recheio e colocando dentro de cada raviolizinho desse, ok? Chefe, tá seco, não tem problema, é isso aí mesmo. Eu quero esse recheio sequinho. O que eu não quero, como é uma massa fresca, eu tô fazendo tudo na hora, eu não quero um recheio molhado, senão ela vai molhar a minha massa e aí eu vou ter problema com fechar o ravioli, abrir o ravioli. Quer dizer, na hora que eu fechar o ravioli, ele não vai fechar, ele vai acabar abrindo e não fica tão perfeitinho. E aí eu tenho várias dobras que eu posso fazer. Eu posso fazer ele redondinho, eu posso fazer ele triangular, eu posso fazer ele quadrado, eu posso dar outros formatinhos nele. Então eu vou mostrar maneiras diferentes de fazer, ou dobras diferentes para a gente fazer aqui. Vamos pegar primeiro e vamos fazer ele bem quadradinho. Eu vou pegar um pouquinho de água. Vou pegar um pincel ou propriamente o dedo e vou sujar essa massinha com água. O que essa água vai fazer aqui? Ela vai trabalhar que nem uma cola, ok? Fecho o meu ravioli e vou com o dedo colando a massinha, dando uma espremidinha no meu ravioli para ele ficar bem fechadinho, bem bonitinho. Ai, chefe, eu gosto mais dela triangular. Não tem problema nenhum, eu vou fechar a massa em triângulo. Posso molhar um pouquinho ela, mais menos que eu molhei da outra vez. Mais pra cá. Tchum, tchum. Venho aqui, fecho ponta com ponta, faço mais triangular a massa. E do jeito que eu posso dar uma paradinha nela para ficar melhor. Cadê meu cortador aqui? Só para ele ficar mais triangular, mais perfeitinho. A explicação, venho com a beirada do meu garfo de novo e venho só marcando as beiradinhas para ficar mais e agora eu tenho um mais quadradinho, um mais triangular. Vou fazer de um jeito divertido aqui, que eu gosto muito, que eu vou fazer ele quase como se fosse, vou molhar um pouquinho só para grudar as pontinhas, não vou molhar muito para não fazer a besteira que eu fiz outra hora. E vou fazer uma meia dobra e dessa meia dobra eu vou juntar as pontinhas, vou fazer quase como se fosse uma linguicinha e ele vai ficar redondinho assim, quase um capeleto. Vou fazer um capelete para vocês verem. O capelete já precisa de uma massa mais quadradinha. Então vou tirar uma pontinha dela aqui. Mais uma vez vou só sujar a pontinha do dedo e vou passar de água aqui, um pouquinho de cada uma. Vou fazer um triângulo de novo. Vou fechar agora só com a mão, não vou usar o garfo, ok? Vou dar um tombinho na massa, tá vendo? Tá um triângulo, eu dou um tombinho na massa, deixo a pontinha do capelete, do chapéuzinho, do capello. Trago aqui uma mão na outra, parecida com aquela lá que eu fiz. E faço mais uma. Vou fazer uma de um outro jeito, sujar aqui de novo com água. Vou juntar como se fosse fazer aquela quadradinha, mas agora eu quero dar um acabamento mais bonitinho, eu quero que ela fique mais perfeitinha. Então eu vou pegar um copo normal. Pegar uma xicrinha de café, acho que vai dar. Vou botar aqui em cima e ó, vou apertar. Vou descartar essa massa que ficou em volta. E vou ter um acabamento um pouquinho mais bonitinho agora. Vou tirar o excesso que ficou grudado. Tem uma outra bonitinha também aqui, feita. E vou fazer esse triângulo, fiz redondo, fiz quadrado, fiz com capelle, fiz sem capelle. Vou fazer como se fosse um plim. Você fecha aqui quadradinho. Em vez de fechar quadrado, agora eu vou fazer um triângulo na massinha, ó.
vou apertar ela como se fosse um triângulo e com o dedo eu vou dar uma selada, vou fazer uma sela, eu vou fazer um outro movimentinho e com a pressão da mão eu fecho. Meu ravioli tenho 6 formatinhos, use o que você quiser. Não se apega a um jeito é assim, um jeito é do outro, tá certo. Lá na Itália podiam até me dar um tiro por causa disso daqui. Mas eu tô na minha casa e quero que você cozinhe na sua casa igual eu cozinho na minha, com alegria, com facilidade, com despretensão, com o jeito mais simples e divertido de cozinhar. Meus raviolizinhos estão aqui, um mais triangular, um mais redondo, um formatinho um pouquinho de plim, um outro com formatinho um pouco mais quadradinho, um com formato mais capelete, outro com formato um pouquinho mais agnelote. Eu não sou um cozinheiro clássico italiano, apesar de ter trabalhado na Itália. Não estou fazendo um clássico italiano. Aos puristas eu peço as minhas desculpas, mas o que a gente quer passar aqui no canal é a simplicidade de cozinhar em casa, a beleza e a versatilidade de você poder escolher o formato da massa que você melhor curta. Existem outras receitas de massa. O que eu fiz foi a básica. 1 para 1, 100 gramas, um netto de farinha, umas 100 gramas de farinha, um etto, a medida de 100 gramas em italiano, para cada ovo. Fácil, simples, já tem água fervendo e tenho 2 frigideiras. A primeira frigideira foi a que eu fiz o recheio, aqui eu refoguei a taioba, e uma limpinha. Qual eu deveria usar? Naturalmente, a gente pega uma frigideira limpa para um próximo passo, mas eu vou pegar a frigideira que eu já usei, ok? Vou ligar um fogo, vou colocar um pouquinho mais de manteiga nela, vou tirar com o garfo mesmo. E vou derreter essa manteiga aqui, vou deixar ela queimar um pouquinho. Já mostrei para vocês aqui outras vezes no azete, ela fica meio queimadinha. Enquanto a minha manteiga derrete, queima, eu já posso até colocar um pouquinho de sal, né? Ela vou pegar um pouquinho de sal, colocar só um pelinho assim, tá bom? Fecho o meu saleiro, deixo isso aqui derretendo para queimar. Daqui a pouquinho eu vou pegar as minhas massas e vou colocar na água. Não coloquei ainda por quê? Porque a massa fresca cozinha muito rápida, então eu vou adiantando o meu molho, minha manteiga de sálvia, e vou ao mesmo tempo me preparando para cozinhar a massa. Ó, já derreteu, já começou a soltar aroma, ainda não queimou, mas eu já posso pegar um tanto de sálvia, jogar aqui dentro, vai subir aquele cheiro maravilhoso. Eu vou deixando minha sálvia soltar o perfume, vou pegando meus raviolizinhos com os formatos diferentes, com dobras diferentes, uma mais agnelote, outra mais capelete, outra triangular, outra meio redonda, uma mais quadradinha. Vou cozinhar aqui por 2 minutos, 3 minutos e vou tirar daqui, vou colocar aqui. Tá praticamente pronto, é isso. Fazer massa é muito divertido. Faz às vezes um pouco de sujeira. Quanto mais vezes você repetir a receita, lógico, vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. Você vai ter mais domínio da receita. Dificilmente da primeira vez você vai conseguir um bom resultado, mas se você conseguir um bom resultado na primeira, pensa que na segunda, na terceira, na 10ª vai ficar melhor ainda. Cozinheiros são que nem atletas, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E eu tenho essa paixão por fazer essa cozinha mais afetiva, menos preocupação de ser igual, de ser exata, de ela, por outro lado, ela ser mais afetiva, ser mais emocional, ser mais carinhosa. Minha massinha já está praticamente cozida. Eu posso pegar os formatos que cozinham mais rápido, por exemplo, o formato mais redondinho, já vou colocar no fogo. O triangular já vou colocar aqui do lado. O quadradinho
Eu vou colocar as outras que tem dobras, que são mais fortes as dobras. Eu vou... Nossa, é incrível isso daqui. Onde tem mais dobra, eu vou esperar mais um minutinho. Vou colocar junto. Não sei se você reparou, mas eu coloquei direto da água para dentro do... Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil de ver de novo. Eu ponho umas gotinhas. E o que acontece é que como na farinha, na massa sempre fica um pouco de farinha, ela solta um pouco de farinha, essa farinha também vai para a água, o que faz é que a manteiga vai ficando com mais cara de molho, ela fica, a água ajuda a emulsionar o molho. Então não é uma manteiguinha assim, simplesinha, ela tem uma gracinha, mas acho que já está pronto, eu posso desligar os dois fogos. Posso pegar os meus outros formatinhos diferentes, colocar aqui dentro, com mais umas gotinhas de água, chacoalho, salteio. Tem um que não quer virar aqui, que está escondido, que, olha, todos viraram menos ele, agora foi. Vou pegar um prato de serviço, pegar um prato fundo grande e uma colher aqui atrás e vou, de uma maneira elegante, ou meio despretensiosa, ou meio disforme, ou elegantemente desorganizado, vou colocando aqui os meus raviolizinhos. Olha que legal, não abriu nenhum estragou, estão todos perfeitinhos. Vou pegar um pouquinho dessa manteiga aqui, jogar por cima. Posso pegar e dar um acabamento se você quiser, ou deixar para a hora do prato uma pimenta do reino ralada na hora, ou até o queijo parmesão por cima. Agora, nesse momento, eu não vou fazer nada. Vou limpar meu garfo, limpar aqui na água quente, que a manteiga só ela já derrete, já fica... Vou comer, vou ser feliz. Cozinhar é muito simples, cozinhar é muito divertido. Às vezes, quando você vê uma pessoa fazendo massa, principalmente em grande quantidade, parece uma coisa de um preparo muito longo, de muitas horas de preparo, muito difícil de fazer, e na verdade não é. Vocês viram, dá para fazer a massa na hora, rechear a massa na hora, cozinhar quase que tudo na sequência. Óbvio, se os intervalos fossem maiores, eu podia fazer até melhor, mas garanto para você que ruim não tá. Se você gostou, assina a notificação, clica na notificação, assina o canal, conta para todo mundo, compartilha, faz tudo e não deixa, por favor, de fazer essa receita em casa. Cozinha na sua casa igual eu cozinho na minha.